Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui nosso terceiro dia de aula de História dos Avivamentos. Já oramos, como é costume. Mais uma vez, graça e paz. Graça e paz. Amém, graça e paz. Hoje é a nossa terceira aula e hoje nós estaremos tratando aqui sobre vários assuntos. Nossa pauta de hoje, a gente vai estar trabalhando sobre os slides, tanto o slide de número 2, quanto o slide de número 3. E, se der tempo, o slide de número 4. Que ainda é avivamento espiritual, o Espírito Santo no Antigo Testamento e a religião dos cananeus. Esses slides, eu quero até lembrar aos irmãos, nós pegamos ele lá no STBnet, todo o material do STBnet, quando trouxemos a extensão, a gente utiliza esse material. É o material do professor Maurício, é o material de alguns pastores presbiterianos e outras fontes que eu vou colocando sempre que tem o início de um novo módulo, tá bom? Lembrando aos meus irmãos que as nossas aulas são gravadas para que a gente possa estar utilizando depois e no futuro, utilizando essas aulas também, segundo a vontade de Deus, para que a gente possa levar esse ensino para muitos outros lugares, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos, hoje é a nossa terceira aula. Dias atrás nós trabalhamos um pouco sobre algumas definições do que seria avivamento, e concluímos na última aula falando que todo avivamento ele nasce principalmente quando a igreja retorna à palavra de Deus, ou seja, a maior evidência de que a igreja ou o povo de Deus está passando por um avivamento é o retorno à palavra de Deus, ou o encontro com a palavra de Deus, quando a palavra de Deus se torna aquilo de mais desejado pelo povo de Deus, sabendo que a palavra de Deus representa o próprio Deus. Então, uma das maiores evidências de que a igreja está passando por um avivamento é quando, de fato, ela tem aquela volta à palavra ou um encontro genuíno com a palavra, e a palavra passa a ser o livro de cabeceira, o livro das suas vidas, o livro da sua fé, prática, devoção. E quando isso acontece no âmbito pessoal, familiar, igreja local ou igrejas locais, é uma das maiores evidências de que é bem possível que aquele povo ou esteja passando ou irá passar por um avivamento. Todas as demais coisas, como orações, piedades, dons do Espírito Santo, uma operosidade do próprio povo de Deus com relação à sua dedicação, uma vida ética, moral, isso tudo são consequências direta e imediata do avivamento. Então, hoje a gente vai estar trabalhando, dando sequência a tudo isso, e eu não tenho dúvida que durante esses dias esses assuntos vão sacudir a vida dos irmãos, tá bom? E como é costume, meus irmãos, eu gostaria de ler o texto bíblico que está em Joel, capítulo 2, versículos de número 28 ao 32. Profeta Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28 ao 32. Quem achou, quiser ler, fique à vontade. Aquela Joel passagem, 2, Joel 2, o verso é o 22? isso, do 28 ao 32. 28 ao 32. Pode ler já, pastor? Pode ler. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os filhos e as filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no Monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes,
para aqueles a quem o Senhor chamar. Aleluia. Esse texto maravilhoso, uma promessa do profeta Joel, que sabemos e compreendemos que ele se cumpre no dia de Pentecoste, que ele se mantém até os nossos dias, e ele terá essa continuidade até os sinais dos tempos. Podem ver que aqui a menção dos sinais dos tempos. Fazendo um adendo aqui. Assim como Joel capítulo 2, do versículo 28 ao versículo 32, é bem parecido com a profecia de Isaías 61. Lembram que Jesus também faz uma leitura de Isaías 61 em Lucas 4? Mas vamos lá, vamos ler Isaías 61. Olha que interessante. Quando nós lemos Isaías 61, essa profecia também tem dois tempos. Um tempo que já se cumpriu e um tempo que ainda há de cumprir. Leia para nós, pastor Johnny, Isaías 61, do 1 até o versículo 3. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, e enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Podem ver que a profecia de Jesus, essa profecia que é sobre Jesus, quando Jesus lê em Lucas, ele lê até o finalzinho do capítulo, do versículo de número 1, ou propriamente logo no início do versículo 2, para proclamar o ano da bondade do Senhor. E o dia da vingança do nosso Deus ainda não aconteceu. Profecias com tempos divididos. Joel, quando acabamos de ler também, ele tem essa correlação ao derramar do Espírito Santo e ao juízo final. Não chegamos ainda no juízo final. É interessante essas profecias. Então, hoje, a gente vai estar trabalhando sobre essa questão do avivamento. Só quis ler aqui o texto de Joel, porque a gente, querendo ou não, daqui em diante vamos entrar um pouco também sobre os avivamentos do Velho Testamento e os avivamentos do Novo Testamento. E eu quis deixar aqui esse texto para a abertura da nossa aula. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Vamos aos slides. Alguma pergunta? Esse texto aí a gente tem que depois procurar fazer uma análise, né? Sim. Sobre um ponto de vista do conceito de avivamento. E ainda eu estou procurando uma tese ainda sobre a questão de Atos, que ainda não estou convencido que ali foi um avivamento. Tá bom, tem problema. Até o final do módulo, o irmão vai chegar a algumas conclusões. Eu sempre estou partindo do conceito de avivamento de uma igreja degradada, em formação. Aquela daí é de um povo que perdeu o conselho da palavra. E às vezes às vezes a gente quer conceituar dentro de um povo que não é povo de Deus. Essa ideia que eu estou querendo expressar ou extrair, né? Não, eu não. Por isso, assim, sabe, Júnior, dentro dessa matéria, a gente vai trabalhar com algumas linhas mestras, que a gente não abre precedente. Outras linhas, a gente vai falar assim: olha, eu penso dessa forma, fulano pensa assim, não vamos ter linhas mestras. Mas o mais importante, hoje, eu creio que o material que eu separei para vocês, dentro da nossa pauta, desses slides e de todo o desenvolvimento que eu preparei para vocês, vocês vão entender, e o irmão também, como o avivamento ele foi determinante na história de Israel. Como esses avivamentos
foram determinantes na história, principalmente do Velho Testamento, no pano de fundo que eles viviam. Então, assim, como eu disse, você mencionou, fazer uma análise do texto, né? Sim, eu só quis fazer aqui uma citação de Joel, porque o próprio Pedro, guiado pelo Espírito Santo, confirma Atos, que ali estava se cumprindo o texto de Joel. Uhum. No entanto, é óbvio que, inclusive, nós sabemos que o Espírito Santo, na antiga aliança, ele tinha manifestações esporádicas. Na nova aliança, ele tem uma manifestação permanente. Mas isso não omite o fato do derramar dele em alguns grupos, dele avivar o seu povo, né? E também, como eu disse, né? Eu sei que geralmente nós já temos uma ideia pré-concebida que o avivamento ele se dá num povo em que de fato ele está ali moribundo, ele está ali quase que a chama se apagando, é verdade. Mas ele também acontece quando muitas vezes aquele povo está vivendo, eu diria, vamos assim dizer, a sua vida normativa, que não deixa de ser uma vida, num primeiro momento, até na perspectiva divina, um pouco dentro daquela linha média para baixo. Mas nós não podemos negar que é o povo de Deus. Então, eu não tem problema. Vai fazendo seus questionamentos. Se eu puder esclarecer aqui, diante daquilo que penso, a questão é o seguinte, tentar sair do senso comum, sabe? Porque sim, a questão de Atos aí é interessante e tudo, mas eu li esse fim de semana, dei uma boa lida, e eu estava procurando, fiz uma pesquisa para saber quem defendia uma tese que não concordava que era um avivamento em Atos, porque Atos dos Apóstolos cumpre também a promessa que Jesus deu, né? Falou lá, ficar em Jerusalém até que se receber o Espírito Santo. Essa promessa do Senhor Jesus já havia se determinado. Então, nesse sentido, o operar de Deus não necessariamente como um avivamento. Então, mas depois eu não quero dar spoiler, mas eu vou acabar fazendo a minha defesa natural. Mas, como eu já disse na aula passada, Júnior, todo o Novo Testamento, na minha perspectiva, foi um momento de profunda ebulição espiritual. Não só no contexto do ministério de Jesus, um pouquinho antes com João Batista, Jesus, principalmente o seu ministério, e depois na igreja primitiva. Então, na minha opinião, segundo a minha análise, para mim o Novo Testamento é a maior expressão do que é o avivamento. Então, mesmo que tenham opiniões distintas sobre essa questão, a gente respeita e dialoga e vamos aqui ser uma escola que a gente contra-argumenta. Mas como eu tinha definido na semana passada, inclusive quando eu fiz uma pergunta para vocês, né? Qual era a relevância de estudar o tema do avivamento? Qual era a importância de estudar a história dos avivamentos, principalmente na revelação bíblica do Velho Testamento e do Novo? E aí onde eu trouxe as respostas que eu disse, é porque, em primeiro lugar, nas Escrituras há uma revelação divina sobre esse tema. E, em segundo lugar, é porque, por meio do avivamento, vemos o retrato mais claro do reino de Deus entre os homens. O Novo Testamento é a exuberância disso, onde Deus vem habitar entre nós, é onde o Espírito Santo trabalha no ministério de Jesus, é onde os sinais afloram, as multidões vêm, conversões acontecem, é onde Jesus vai ao pecador e os pecadores vêm até Cristo. Depois, na história da igreja primitiva, se repete o mesmo fenômeno, a gente vê isso em Atos, e depois temos a história chamada história da igreja, ou da igreja primitiva. Então, assim, na minha opinião, esses primeiros 100 anos da igreja primitiva foi a maior demonstração do avivamento na nova aliança. E então, assim, é óbvio que não foram todos os períodos, é óbvio que tivemos picos,
tivemos perseguições, e hoje, na aula de hoje, a gente vai estar trabalhando um pouco sobre essa questão, porque é normal que as nossas faculdades, elas não percebam um avivamento, principalmente quando a gente está no meio de uma perseguição. Se nós estamos vivendo como foi a Igreja Apostólica, tendo o Império Romano, os herodianos e os inimigos por parte da religião predominante daqueles dias, perseguindo a igreja, por maior que seja essa ebulição, que sejam sinais, seja o poder de Deus, os inimigos de Deus, eles tentam se levantar contra nós, tentam nos silenciar, e nós, seres humanos, no momento de dor, normalmente choramos, sofremos, nos escondemos, porque, afinal de contas, queremos sobreviver. Então, nesses momentos, nós não notamos todo o poder de Deus em toda a sua plenitude, como no momento de liberdade. Porque no momento de liberdade como o nosso aqui, se Deus realmente curar um irmão, fizer algo notável, a gente tem a liberdade de falar. Mas no momento de um contexto de perseguição, como foi, por exemplo, nesses primeiros 100 anos, em que a igreja ela vivia ciclos de bênção e tranquilidade, de repente entrava num ciclo de perseguição, e o imperador romano matando cristãos, levando-os para as arenas, cristãos fugindo para sobreviver. Então a gente não nota. Mas depois que a história passa, que a gente vai remontar os feitos, é evidente que houve um avivamento. Então, assim, na minha opinião, esses 100 anos da igreja primitiva foram a maior demonstração de avivamento. Tanto é que a igreja ela tenta se replicar como a igreja primitiva. E essa igreja, que é a igreja embrionária, a igreja primitiva, pode ver que ela continua forte até por volta do quarto século. Então, o Império Romano se cristianiza praticamente. Claro, tiveram os políticos, tiveram os ideais humanos, mas, assim, na minha opinião, foi o grande apogeu do avivamento. Algo bem parecido a isso vai acontecer depois na Reforma Protestante. A gente vai ver isso, possivelmente, na aula de quinta-feira, que a gente vai entrar um pouquinho mais na história. E aí a gente vai trabalhar. Por isso que a gente vai estar aqui estudando, vai estar estudando principalmente a Revelação. Hoje a gente vai ficar um pouquinho mais dentro desses slides, para não dar o spoiler do trabalho que eu pedi para vocês, que será entregue na quinta. Eu não vou entrar um pouco mais detalhadamente nos avivamentos do Velho Testamento nem do Novo, mas hoje eu já estava com vontade de entrar nesse assunto, mas para não queimar o trabalho aí de vocês, né? Então é isso. Mas, assim, faça suas perguntas, tenha as suas, como se diz, né, considerações, busque contra as fontes, porque é para isso mesmo que a gente está aqui. O seminário é isso, a gente não está numa caixinha, né? A gente está aberto ao questionamento. O que eu mais desejo nessa aula, Júnior, é lançar a centelha daquilo que aconteceu comigo quando eu passei a lecionar essa matéria, porque ao conhecer sobre esse tema, a gente realmente tem um choque de realidade, entendeu? Então, é praticamente isso que eu quero com vocês. Sim. Beleza? Beleza. Pastor Johnny, Raíssa, alguma pergunta? Por enquanto, não. Hã? Tranquilo? Por enquanto, não. Estou Tá bom. tranquilo. Então, vamos lá para os nossos slides, meus irmãos. Eu vou aqui agora abrir aqui os slides, né? Agora a gente vai estar passando aqui para vocês. Vou estar abrindo para vocês aqui um slide. O dia estava chamando, não sei porque ele não. Eu acho que eu não consegui adicionar ele. Ah, já. Paz, Gil, tudo bem, meu irmão? Joia. Então, vamos lá, irmãos. Eu vou compartilhar aqui para vocês o slide. Esse slide que eu vou passar aqui para vocês agora é um slide. Estão vendo aí? Avivamento espiritual? Abriu sim, pastor. Joia. Rubem Martins Amorese. Ele é presbítero na Igreja Presbiteriana do Planalto, em Brasília, tá bom? Esse material veio dele. Eu peguei esse material com
o professor Maurício. Inclusive, hoje a gente vai estar trabalhando também com o material do professor Maurício, que, além de diretor do seminário, presidente da convenção durante muitos anos, ele também é teólogo, mestre em teologia, ele também fez história na USP, então a gente está com materiais muito bons, tá bom? Então vamos lá. Continuando um pouco ainda as nossas definições sobre avivamento espiritual. Leia para nós, pastor Johnny, por gentileza, o que é avivamento espiritual. Pastor Johnny? Acho que congelou a... Opa, pastor Johnny? Professor? Deu uma travada, Voltou, né? né? Voltou, né? Voltou. Tá, para mim está funcionando. Pastor, irmãos. Ok. Pode falar, meu irmão. Voltou, né? Voltou. Legal. Bom, o que é Olha, avivamento espiritual? É o resultado da ação do Espírito na vida do crente, enchendo e habilitando-o para cumprir a vontade do Senhor no seu contexto específico de vida. Tem também a conotação coletiva de um movimento. 1.2. Então, vamos ponto a ponto aqui, Perfeito. por favor, pastor. Então, é algo que vem de Deus, que vem do Espírito Santo sobre a nossa vida, nos enchendo, criando habilidades para a gente cumprir com a vontade de Deus. Tem a ver com movimento, porque, de fato, sabemos que o Espírito Santo se compara ao rio de águas vivas. Tudo bem até aí, meus irmãos? Eu quero ir ponto por ponto para a gente estar fazendo um debate bem assertivo, tá bom? Amém. 1.2. É o resultado também da ação, ou seja, permissão ou submissão do homem, no sentido de buscar santidade e de se deixar encher por Deus. Joia. Dando aqui aquela ideia que é na soberania de Deus que atua, mas nós nos ajustamos a essa soberania, desejamos as promessas de Deus e nos colocamos à disposição de Deus. Nessa combinação entre a soberania de Deus, a atuação de Deus e a nossa entrega total a esse fechamento pleno, aonde a gente começa a realizar algo notável para Deus. Deixa eu fazer um comentário aqui importante, irmãos, que eu me lembrei bem, um comentário bem pertinente. Inclusive, deixa eu parar a apresentação aqui. Durante essa semana eu refletia, principalmente no final de semana, por que nós temos dificuldade de compreender sobre a temática do avivamento? Deixa eu fazer essa pergunta para vocês. Por que a gente tem dificuldade sobre esse tema? Por que muitas vezes as nossas opiniões elas oscilam, e inclusive de teólogos, sobre o tema? O que vocês acham? Sem brigar, um por vez. Porque eu acho que a maioria das pessoas acha que é um agir mais do homem do que de Deus, que depende de uma ação humana. E aí, como não tem uma conclusão lógica, né? Cada um vai por sua linha de raciocínio. Aí não vai chegar nessa conclusão, porque realmente vem de Deus. Eu acredito que pode passar por esse pensamento. Pode ser que vocês falam besteira? Pode ser. Não está não. Você está dentro de um raciocínio legal. Nós, muitas vezes, achamos que nós criamos o avivamento, e, em virtude disso, a gente vai fazendo o quê? Vamos criando os nossos dogmas, Isso. aí quando somos questionados, vemos que não, é uma linha. Não tem uma resposta, como se fosse a questão não é do escolhido, Da predestinação. Exatamente. Joia. O que mais, irmãos? Vamos lá.
que vocês acham? Porque a gente tem um pouco de dificuldade de trabalhar sobre esse tema, de defini-lo bem, de esquadrinhá-lo bem. Eu acho que é saber distinguir o avivamento especificamente da operação de Deus soberana na igreja, embora seja individual, mas no coletivo que traz uma repercussão. No individual não traz muita repercussão, mas no grupo traz uma repercussão. E distinguir da operação do Espírito, a confusão que há, porque falar língua, cura, isso está em evidência, Evangelismos. Deus não deixou de operar. Sim, por isso, muito bem colocado, gente. Por isso que nas outras 2 aulas eu falei muito sobre isso. Quando o Espírito Santo está salvando, quando o Espírito Santo está realizando coisas, ele está trabalhando. Quando ele está sustentando os seus servos no meio do embate, da provação, ele está trabalhando. Ou seja, Deus não deixa de atuar e é notadamente a mão dele sobre nós. E assim como a mão dele está sobre nós, de repente vê um avivamento. Ora, então quer dizer que não são as mesmas coisas? Num primeiro momento parece, porque é tudo Espírito Santo, só que são coisas distintas. Exatamente, são coisas distintas. É isso aí, são coisas distintas. Ter essa clareza que são coisas distintas é importante. Mas o Júnior e vocês vão entender perfeitamente onde eu quero chegar com essa minha pergunta na hora que eu for responder, mas está indo na linha. É isso aí. Tem hora que os homens, como a Maísa diz, tentam dizer que isso é avivamento, ou que eles geram, aí a gente diz, não, não é. Aí outros, como o Júnior acaba de falar, de fato, não, isso daqui é o Espírito Santo agindo. As almas estão se convertendo ao Espírito Santo agindo, mas não necessariamente é um avivamento. E, de fato, é verdade. Ele estar agindo já é maravilhoso. Um problema é quando ele não está agindo. Mas são coisas distintas. Mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Pastor Johnny, Gil, o que vocês acham? Por que a gente tem dificuldade? Eu iria na linha da Maísa, inclusive. O meu pensamento está bem parecido com o dela. Acho que é uma questão semântica. O homem acredita que isso acontece a partir dele. Então, me parece que acho que a grande problemática está nisso. Tá. Joia, Gil? Pode falar, Gil. O microfone não desbloqueou. Ué, está desbloqueado, mas não está saindo som. Acho que o problema dele é o mesmo que o meu, pastor, senão tá horrível aqui, tá oscilando muito. Mas está chegando bem para mim a minha voz, o áudio? Tá, né? Perfeito, agora deu uma equilibrada aqui. Então fala, Gil. Eu acho que uma travada do senhor aí, mas tá tudo certo. Gil. Tira o fone e coloca de novo, Gil. Porque você está com o microfone desbloqueado, mas nós não estamos te ouvindo. Eu, pelo menos, estou te ouvindo. Vocês estão ouvindo, Gil? Não. Ninguém te ouve, Gil. Né? Então, quiser ligar e desligar, tá bom, Gil? Entre sair da chamada e entrar novamente, você que sabe. Porque, de repente, você vai precisar falar, né? Então, deixa eu... de fato, pastor, enquanto você mencionava, tem a ver com isso. Mas eu, refletindo sobre essa aula, nesse final de semana, cheguei a uma conclusão muito óbvia. Vocês vão entender. Deixa o Gil entrar, que vocês vão até achar assim, pastor, isso é óbvio. Mas existem coisas que são óbvias, que nem chover no molhado. Né? O que, de fato... Deixa eu ver. Fala, Gil. Oi, pastor, tá me ouvindo? Opa, agora escutei. Agora escutamos. Pode falar, Gil. O que você acha que pode ser, Gil? Por que nós não entendemos bem sobre essa questão do avivamento? Bom, a princípio eu acho que é porque pelo fato de nós não termos participado aqui, assim, nacionalmente falando, de um avivamento, né? E também por não nos aprofundarmos muito
a respeito disso daí, a gente tem uma grande dificuldade de entender o que é o verdadeiro avivamento. E toda essa confusão que a gente faz ao ver, né, as pessoas falando em línguas, né, e toda essa confusão acontece por conta que a gente não se aprofunda mesmo nessas coisas. Eu acho, Então, sinceramente, que é isso daí. você falou a palavra-chave que eu queria chegar à conclusão. Eu tinha dito há pouco que, enquanto eu refleti esse final de semana, eu cheguei a uma conclusão óbvia. Óbvia. Eu diria, Gil, que não é o fato de não estudarmos. Sim, tem. É um assunto que não nos desperta muito. É verdade. A igreja não fica buscando informações sobre isso. Esporadicamente, o povo de Deus se volta a isso. Mas sabe qual que é a resposta óbvia, irmãos? Que eu estava pensando. É muito simples. Quem de nós passou por um avivamento? Quem de nós tivemos contato com pessoas que passaram por um avivamento nesses últimos 100 anos? Então, por exemplo, a resposta é mais simples possível. Então, falar sobre avivamento se torna difícil, porque, de fato, a gente só vai aprender sobre avivamento no seu desdobrar e nas suas experiências com aqueles que, de fato, vivenciaram o avivamento. Vamos lá, não estou dizendo que a gente não pode estudar e não pode fazer certas afirmações, não é isso. Não, eu vou dar um exemplo para vocês. Um dos pastores que mais escreveu nesses últimos séculos sobre avivamento foi Jonathan Edwards, aquele pastor congregacional que foi contemporâneo de George Whitefield e de John Wesley. Quando ele viu o que Deus estava fazendo por meio de George Whitefield na Inglaterra, e depois Deus estava fazendo também lá nos Estados Unidos, ele começou a fazer estudos sobre o caso e começou a registrar. Em muitos momentos, em algumas manifestações espirituais que tinha em certas regiões, ele dizia, olha, ali foi a atuação de Deus, mas aqui nós vemos que foi um avivamento, acolá. Então, Jonathan Edwards, ele vivenciou na sua experiência isso, e por essa razão ficou muito fácil para ele documentar. Porque, assim como a Maísa, o pastor Johnny, comentaram sobre essa questão do homem fazer, e querendo ou não, nós não devemos deixar de considerar que, muitas vezes, nós criamos os nossos movimentos, nós enfeitamos os nossos pavões, e nem tudo que é tão enfeitado assim é o avivamento, porque, de fato, é muito mais aspecto da nossa religiosidade, é mais aspecto da nossa performance do que, de fato, Deus. O avivamento é diferente, o avivamento ele tem o DNA de Deus. Então, a resposta que eu cheguei à conclusão durante esse final de semana é muito simples. Poucas gerações viveram uma expressão de avivamento na sua essência. Poucos ministérios viveram isso abundantemente. Então, para nós hoje, quando nós estudamos olhando na história bíblica e depois nós olhamos na história da igreja. Então, hoje, por exemplo, quando a gente está aqui estudando sobre o tema, a gente fica um pouco mais perdido, porque como essa é uma pauta totalmente divina e não humana, então a gente tem que ter esse cuidado de fazer, de fato, o julgamento, como o Júnior falou, e como eu falei nas últimas 2 aulas. O que é a atuação de Deus e o que é o real avivamento, ou seja, separar as coisas. Então, eu sei que a gente está aqui, nesse laboratório, nesse case, tentando fazer isso, mas eu acredito que é isso. Uma das dificuldades que nós temos é isso. Se Deus nos permitir viver um período de um grande avivamento nessa nossa geração, nos próximos anos, a gente vai falar assim, não, isso foi um avivamento. Isso notadamente foi. Por quê? Aí a gente vai pegar todos os acontecimentos e unir esses acontecimentos com as bases bíblicas e falar, olha, porque, como eu tinha dito e já mencionamos nas aulas passadas, um avivamento precisa conter pelo menos essas coisas. E realmente enxergamos que aqui foi avivamento. Entendeu, irmãos? Então, eu acredito que essa é uma das respostas. Não estou dizendo que seja a única resposta, tá bom?
É como, por exemplo, irmãos, falar sobre a eternidade. Por que falar sobre a eternidade é difícil? Porque a gente é temporal. Por que falar sobre a predestinação é difícil? Porque a gente é temporal. Por que falar sobre certas doutrinas são mais fáceis? Porque aquelas doutrinas que são mais fáceis têm uma relação direta e imediata com a nossa vida. Por que falar de santidade é mais fácil? Porque a gente vive isso diariamente, entre o santo e o profano, quando agradamos o Espírito Santo e quando entristecemos o Espírito Santo. Por que falar de apostasia é mais fácil? Por que falar de arrependimento é mais fácil? Por que falar de novo nascimento é mais fácil? Esses assuntos que se tornam mais fáceis é porque passamos pela experiência. Então, falar de avivamento se torna um pouco difícil, porque eu posso até ter um coração fervoroso, de forma pessoal, nós podemos até participar de uma comunidade fervorosa, mas aquilo ainda não é algo maior, que realmente é uma manifestação de Deus maior. Logo, é um momento fervoroso da nossa denominação, do nosso grupo, mas não é um avivamento pleno. Então, no momento em que realmente nós notarmos a atuação de Deus de forma extravagante e notadamente de forma maravilhosa, aí nós podemos, então, ir para esse outro campo dizendo, nos parece ser aqui um avivamento. Ficou mais claro? O que vocês acharam do meu comentário? Sim. Deu um pouco de luz sobre isso? Sim. Né? Porque, Com irmãos, certeza. é como falar, por exemplo, dos dons espirituais. Porque muitos irmãos do passado, eles eram dentro da linha daqueles que os dons tinham cessados, né? É porque eles não viam mais aquilo entre eles, logo eles falaram, não existe mais. Mas basta uma pessoa passar por uma experiência sobrenatural, ou ela própria, ou Deus usando alguém, que ela fala, não, os dons não cessaram. Aí você fala, não, cessou sim. Não, não cessou. Não, cessou sim. Não, não cessou. Aí você dá o seu testemunho. Então, não é que a gente está fazendo doutrina a partir da experiência, mas aquela promessa passa a ser cumprida na nossa vida. Aquela promessa que está lá em Atos, em que está no Novo Testamento, aquele dom, passa a ser algo notadamente experimentado em nós. Logo, nós podemos afirmar, dizendo, não, não cessou. Os dons da sua plenitude, como era em Atos, não cessou. Eu, particularmente, irmãos, nunca vi um morto ressuscitar. Mas eu acredito que nessa igreja que será avivada, vai ser algo comum. Não vai ser só cura de caroço, tá entendendo? Caroço em velhinho. Tem um monte de velhinho. Deus está curando caroço. Bico de papagaio. Meu irmão, passou de 50, filho. É só problema, entendeu? Então, assim, eu quero ver quando for realmente esse momento de avivamento, vai ser algo normal. Algo normal, né? Tá bom, meus irmãos? Ficou claro o meu comentário? Sim. Tá bom? Algum comentário extra? Acharam interessante? Não? Complexo, né? Um pouco complexo para a gente entender que, às vezes, por exemplo, o avivamento lá, que se diz que houve lá em Atos, né? Uma igreja, por exemplo, eu vou trazer para os nossos dias. Pode haver um avivamento numa igreja de denominação tal e na outra não? Porque vai ficar aquela impressão, ó, aquela igreja está tendo um avivamento. Pode ser um avivamento genuíno. Mas outras que estão no entorno, não está acontecendo, aquilo lá não dilata para as outras, não extrapola para as outras, é isso que eu estou falando, de outras denominações, é isso, é essa complexidade, porque você vê em Atos, lá era tudo comum, embora estava ali, Jerusalém, mas ela expande, né? Exato, Júnior. Por isso que eu acredito, Júnior, que se o Brasil já teve avivamentos, e por isso que na primeira aula eu fiz essa pergunta, eu gosto de fazer ela sempre na primeira aula, o Brasil já passou, eu acredito que em focos. Grupos, sim, passaram, cidades, mas não foi algo nacional, na minha opinião. Então, por causa da base bíblica de Atos mesmo, como você falou, porque eu não vou dizer que em certos grupos o Espírito Santo não está fazendo uma obra extraordinária, porque entra essa questão da soberania de Deus com a entrega daquele grupo. Misteriosamente, é um grupo que vive um momento único. No entanto, o grande avivamento, ele extravasa, como em Atos, vai chegando em todo lugar. Não tem essa disputa
não tem essa personalidade ou essas pessoas que tomam a frente. Quem toma a frente é Deus. Então, irmãos, eu só quis realmente fazer esse comentário aqui, porque no slide me veio a lembrança disso, que eu tinha reservado para falar, e eu achei o momento oportuno para falar agora. Tá bom? Vamos continuar aqui o nosso slide, então? Vamos lá? Pastor, rápido, só um comentário bem breve. Pois não. É curioso, porque quando a gente ouve de alguns ministérios mencionar sobre avivamento, segundo a ótica deles, já aconteceu. Já passamos por um avivamento. Por isso que eu acredito que a questão da própria ignorância, né, o falta de conhecimento, também leve a esse entendimento. Não, já teve um avivamento, talvez não com proporções geográfica nacional, mas assim, na ótica deles, locais, sim. Né? Locais. Pois é, por isso que não está errado, sabe, pastor Johnny? E como que a gente vai dizer, vamos ser humildes aqui, seria muita arrogância nossa chegar para esses grupos de irmãos nossos e falar, não foi avivamento, não, isso é vaidade de vocês. Concorda? Eu acho que é um pouco de arrogância da nossa parte. Ao mesmo tempo, eu não vou dizer que quem diz que não ouve, que eles também estão sendo mal educados, porque, de fato, podem existir, sim, grupos de igrejas, como, de fato, nós conhecemos os neopentecostais, que eles tentam dissimular que eles são os únicos eleitos de Deus na Terra. Então, quando temos pastores piedosos que falam, não enxergo, a gente respeita. Ao mesmo tempo que a gente não pode ser ignorante de negar, a gente também não pode ser ignorante de considerar que esses grandes homens de Deus, quando eles fazem uma negação, são pessoas assim experimentadas, como é o caso do pastor Ernesto Nini, como é o caso do Russell Shedd, a gente tem que considerar esses homens de Deus. Porque a gente tem que olhar que eles têm uma experiência vasta no pastorado, no ministério, viajaram, conheceram. Tem pastores, irmãos, que viajam o Brasil já há 40, 50 anos. Por exemplo, temos um pastor mineiro, que é um presbiteriano, que ele conhece pastores do Brasil inteiro. Ele tem uma experiência denominacional maravilhosa. Então, o que acontece? Como que nós vamos dizer que esse pastor, quando ele diz não é um avivamento, é uma atitude de arrogância? É a atitude de uma pessoa experiente, é de um líder, é de um mestre. Então, dizer que não pode ser um risco, mas dizer que não também pode ser uma opinião de uma pessoa experiente. Por isso que a gente está aprendendo aqui. E eu acho que a gente deve dar o direito de dúvida, devemos questionar. Com esses grupos vaidosos e heréticos, nós devemos olhar com muito mais cuidado. Mas, irmãos, para eu concluir essa fala aqui, Deus fez algo notável com Lutero, no meio dos católicos. Deus pode fazer amanhã algo notável no meio dos neopentecostais. Num primeiro momento pode parecer uma baita heresia, mas depois a gente vai olhar e falar, não, foi Deus mesmo. Foi Deus. Foi Deus. Por exemplo, Billy Graham, ao relatar um pouco sobre o movimento carismático, na opinião de Billy Graham, ele dizia que alguns movimentos era o próprio Deus fazendo com que o seio da Igreja Católica passasse por uma revolução. Ou seja, Billy Graham afirmou, em certas ocasiões, que é possível, sim, que Deus tenha sacudido. E eu, particularmente, irmãos, acredito nisso. É óbvio que eu sei que quando Deus faz isso, ele tira aquele povo daquele meio. Mas é Deus fazendo. No primeiro momento, parece que Deus não está fazendo. Mas depois, quando a gente olha com humildade, vemos o dedo de Deus nos lugares mais variados, né? Então, assim, Deus tudo pode fazer, né, meus irmãos? Por isso que a gente não pode ser ingênuo demais, mas também a gente não pode ser juiz demais. A gente tem que aprender aí nesse jogo de informações e de mestres e de prudência, de avaliação, tentar ter um equilíbrio, tá bom? Beleza? Tudo bem? Mais algum comentário? Não? Então vamos lá. Vamos lá para os nossos compartilhamentos. Tranquilo, pastor. Vamos lá. Então, continua para nós, pastor Johnny, 1.3. Por favor. Agora foi. Acontece normalmente em momentos de crise da igreja, seja por pecado, seja por apatia,
desnorteamento ou por desobediência à sua vocação e missão. Joia, eu gostei muito da palavra aqui do presbítero. Olha só, acontece normalmente. Ou seja, na maioria dos casos, são assim. Mas dá para a gente colocar uma caixinha fechada? Sempre será assim? Não. Tá bom? Eu gosto dessas afirmações. Normalmente é, mas pode acontecer de não ser. Então, continuando, o verdadeiro avivamento espiritual se caracteriza por... Júnior, leia para nós, por favor, filho. 2:1. Por uma forte ênfase no conhecimento, obediência e proclamação da palavra de Deus. Dá uma pausa aqui, por gentileza. Olha só, o verdadeiro avivamento se caracteriza. Então, nota os conceitos que o presbítero colocou no seu slide. Eu gostei muito desse material, porque é uma forte ênfase no conhecimento, obediência e proclamação da palavra de Deus. Como eu tinha dito, o avivamento, a característica principal do avivamento é quando a palavra de Deus se torna o livro das nossas vidas, o livro das nossas práticas, o livro da nossa ética, da nossa conduta, em tudo, dentro da igreja e principalmente fora da igreja. Então, a característica principal do avivamento é, no slide anterior, o que é avivamento espiritual? É uma atuação de Deus com entrega do homem, geralmente em momentos de crise, Deus vem e realiza algo. E agora, quais são essas características? Continua para nós, Júnior, pode ler os 3 restantes, por favor? Renascimento do amor pela palavra, leitura devocional, estudo individual, familiar, em grupos e na igreja. Renascimento do amor pelo Senhor, da palavra, obediência. Renascimento da certeza sobre a palavra, fé e proclamação. Ou seja, toda a síntese do que eu tinha dito há pouco. Meus irmãos, o que vocês se lembram de algo bem parecido na história da igreja, lá naquilo que a gente fala sobre o Clube dos Santos? A gente vai estudar, a gente vai dedicar uma aula aqui, ou várias aulas sobre esse período dos grandes avivamentos na história, mas lembra daquele período do clube chamado Clube dos Santos? George Whitefield. E John Wesley? O que eles faziam? Wesley. Lá na Universidade de Oxford. Grupo, né, de oração. O que eles faziam? Grupo de oração na universidade. Confissão de pecado, estudo da Bíblia. Da palavra. Meus irmãos, a história se repete. A história se repete. A história se repete. O que a igreja primitiva fazia? Eles estavam firmados na doutrina dos apóstolos. Ou seja, o que era a doutrina dos apóstolos, senão o quê? A palavra de Deus sendo compartilhada pelos apóstolos. E eles ali oravam, jejuavam, compartilhavam suas necessidades, faziam a ceia, e o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. História se repete, a história se repete. A característica sine qua non do avivamento é a redescoberta pela palavra. E olha aqui que interessante. A teologia liberal, ela vai ser contra o quê? Essa prática. Porque a palavra, parte é inspirada, parte não é inspirada. Mas para aqueles que são ortodoxos, a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Tá bom, meus irmãos? Joia? Então vamos lá. Continuando aqui o nosso slide. Pode ler para nós, Júnior, por favor? 2:2, né? Uma Isso. forte ênfase na oração como relacionamento íntimo e amoroso com Deus. O renascimento do amor pelo Senhor leva à busca de sua intimidade, sua presença, seu conselho, sua vontade. Oração como fortalecimento da alma, o pulmão da alma. A oração como a invasão do invisível exercício de fé. Joia. Olha só, meus irmãos, tudo isso parece muito bobeira, mas não tem nada de bobeira.
Se você chegar para um teólogo liberal e você perguntar para um teólogo liberal se ele ora, ele vai falar assim, eu oro. Qual é a sua frequência de oração? Ah, eu oro dia sim, dia não, quando eu estou na igreja. Como que você ora? Eu oro aqui no meu pensamento, porque enquanto eu penso, já é uma oração. As palavras de um teólogo liberal. Se você chegar para um cristão piedoso e falar, você ora? Ele fala, eu oro. Como que você ora? Eu oro de joelhos, eu clamo a Deus por misericórdia, eu clamo a Deus pedindo o seu socorro, eu clamo a Deus suplicando a sua graça, eu me lanço, eu me debruço. Orações totalmente diferentes. Nas páginas da Bíblia, todos os homens de Deus oravam, se expressavam com palavras, com gestos, com devoções, em tempo e em fora de tempo, na comunidade, sozinho, individual, coletivamente. A oração era uma prática comum. Então, por que eu estou fazendo esse paralelo aqui? Para mostrar que todo aquele que realmente tem os valores ortodoxos dentro de si, acompanham práticas comuns. Se você for ver a vida de Calvino, de Lutero, de Zwingli, de todos os pré-reformadores, John Knox, se você for ver a vida de Agostinho, de Policarpo, se você for ver a vida de cada homem de Deus na história do cristianismo, eram homens e mulheres de oração, que não tinham medo de orar, não tinham barreiras para orar, oravam como qualquer um de nós oramos. Eu recentemente li novamente o livro de Neemias, e Neemias, como um grande governador pragmático, todos os capítulos, ou quase todos, ele termina com uma sentença de oração bem objetiva, dizendo, Senhor, lembra-te de mim, contra os inimigos que se levantam, faz justiça. Leia Neemias. Neemias era um governador intelectualizado ali, que trabalhou na corte do império de seus dias, foi separado pelo imperador para poder reconstruir as muralhas, foi literalmente alguém desprendido que com uma espada na mão protegia o seu povo, com uma colher de pedreiro trabalhava, que deixou de usufruir dos seus direitos de governador e compartilhava a sua comida com o povo. Para quê? Para reconstruir as muralhas. Em 51 dias eles fazem algo que mais de 70 anos ninguém tinha feito, ou seja, foi uma intervenção divina. Neemias era um homem de oração, do seu jeito, da sua forma. Ele termina fazendo orações bem objetivas. Oração que nem de Moisés, que nem de Davi, orações que nem de Elias, de Eliseu, orações que nem de Paulo, de Pedro, todos os servos de Deus oram. Ou seja, irmãos, assim como a palavra de Deus é um tesouro para alguns, e ela é o livro da vida, naturalmente, esses que descobrem na Bíblia a palavra de Deus, como a sua verdade, o seu livro de fé e prática, eles também têm sede de oração. Um cristão que perdeu já a sede de oração, ele já não está mais vivendo nos padrões em que Deus espera para ele. Engasgou, pastor. Beba água. Me engasguei, desculpem. Então, meus irmãos, a oração não é algo, como eu dizia, meramente humano. Faz parte da vida de um filho de Deus. Tá bom? Esse filho que quer ser avivado, ele também é alguém que, aliás, esse filho que tem a palavra de Deus como o seu livro de vida, ele também tem sede da oração. Tá bom? Ok. Pastor Johnny, apareceu alguém aí? Enquanto eu me engasguei? Quem é o abençoado? Quem é? Pastor é o irmão nosso aqui, da igreja, que está tendo culto aqui em casa. Então, E aí ele deu uma escapulida lá, sabia que a gente estava tendo aula. Mandou um abraço para todos. É o Tá Leonardo, bom. o nome dele, Leonardo. Olha aí, ó. Culto em casa, hein? Glória a Deus. Manda Amém. um abraço para ele, viu? Tá Nossa. bom, meus irmãos, então vamos dar uma pausa agora e a gente retoma aqui os nossos slides a partir desse ponto aqui da oração, tá bom? Tudo bem? Querem fazer algum comentário? Alguma observação? Não, maravilha. Tá bom?
Então, vamos parar aqui esse primeiro módulo, a gente vai para o intervalo e retoma logo na sequência. Manda um abraço lá para todo mundo, pastor. Obrigado, mano, sim. Então, meus irmãos, eu vou parar aqui a nossa gravação, tá bom? E logo na sequência voltamos para o segundo módulo, tá bom? Joia? Tá mostrando para vocês aí o tempo de gravação ou não? Não, né? Para mim, não. Não tá, não, pastor. Então tá bom, eu vou parar a gravação e logo na sequência a gente retoma, tá bom? Começou às 7h40, parece, não foi? Então, já deve ter dado o horário. Deu 1 hora, né? Vou parar, tá joia? Até já. Beleza.